Olá, concurseiros de plantão, professor Jean aqui com vocês. O assunto que eu estou trazendo hoje para vocês é funções da linguagem. Esse assunto é muito cobrado em algumas bancas, como por exemplo a banca OCP, a banca Avalia, e também em vestibulares como a UES, como a FUVEST, como o Enem. O Enem sempre cai bastante. Então vamos falar aqui um pouco sobre as funções da linguagem, certo? Vamos lá. Para entender funções da linguagem, a gente primeiro tem que lembrar alguns conceitos, por exemplo, de elementos da comunicação, né, que são aqueles elementos que são essenciais para uma boa comunicação. Nós temos o emissor, vou marcar aqui de amarelo, o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal e o contexto. Vamos lá, o emissor é quem fala ou transmite alguma coisa, o receptor é quem recebe algo, e o conteúdo, a mensagem é o conteúdo que o emissor envia ao receptor. Então vamos lá, o emissor ele envia uma mensagem para o receptor, certo? Aí nós temos o código, que é um conjunto de sinais utilizados para a transmissão da mensagem. Como é que essa mensagem vai? Ela vai escrita, vai falada, vai por imagens. O código é a maneira que essa mensagem vai, certo? E o canal é o meio utilizado para comunicação. Essa mensagem ela vai por onde? Por telefone, pela internet, carta, entendeu? Nós temos o contexto. O contexto nós chamamos de referente, ou seja, é o assunto que é tratado na comunicação. Então, para entender as funções da linguagem, a gente tem que lembrar esses 6 conceitos aqui, que são os elementos da comunicação. Agora vamos aqui para as funções da linguagem. As funções da linguagem são formas de comunicação conforme a intencionalidade do falante, e ela é dividida em 6 tipos: função referencial, emotiva, poética, fática, conativa e metalinguística. Vamos lá. As funções da linguagem, a função dela é identificar qual a intenção do falante ao se comunicar, certo? E nós temos essa aqui 6 funções da linguagem. E elas são associadas ao receptor, emissor, mensagem, aos elementos da comunicação, certo? Vamos começar aqui. A função referencial ou denotativa. Eu comecei por ela aqui porque geralmente essa aqui ela é a mais cobrada em prova, certo? Função referencial ou denotativa. Ela pode aparecer com essas duas denominações. O que é a função referencial ou denotativa? Ela está centrada na transmissão objetiva de informações. Nessa modalidade, a linguagem busca representar o mundo de maneira direta e objetiva, sem influência das emoções do emissor. A função referencial ou denotativa, ela quer transmitir uma mensagem de forma clara e objetiva. Denotativa, porque ela vai estar no sentido denotativo da linguagem. O que é isso? A linguagem literal, real, já que ela quer informar. Dei até um exemplo aqui, ó. A Prefeitura de Morada Nova, no estado do Ceará, publicou edital que abre 1.278 vagas divididas entre as contratações imediatas e formação de cadastro de reserva. Aqui, ó, uma notícia, certo? Ó, a fonte aqui, o G1, entendeu? Uma notícia, reportagem, artigo científico, textos expositivos, eles são exemplos de função referencial da linguagem. Está lá na prova, lá, um artigo científico, está lá uma notícia, uma reportagem, um artigo de opinião. Isso aqui é uma função referencial, um texto argumentativo, certo? Uma função, qual é a função da linguagem predominante? Função referencial ou denotativa. Nós temos também a função emotiva ou expressiva. Se na função referencial a linguagem era objetiva, aqui ela é subjetiva. Deixa eu só voltar aqui
Referencial aqui, ela está associada ao referente, por isso que é referencial, ao assunto, certo? A emotiva aqui, ela está relacionada ao emissor. Por quê? A função emotiva, por sua vez, é mais subjetiva, está associada à expressão dos sentimentos e emoções do emissor. Textos que se enquadram nessa função frequentemente revelam opiniões, estado de ânimo e experiências pessoais, destacando-se em gêneros como poesia, cartas pessoais e diários. Vamos lá, quando o emissor quer chamar a atenção dele para a pessoa que está lendo, eu chamo de emotiva. Deu até aqui um exemplo aqui, ó. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpe os meus erros, por favor, na frase desta carta que é uma prova de afeição. Uma música aqui do Renato Russo, do Erasmo Carlos, ó. Escrevo-te, eu escrevo. Certo? Ó, ânimo, estado de ânimo, certo? Sentimentos e emoções do emissor. Então, função emotiva expressiva está relacionada ao emissor, certo? Quer que o leitor preste atenção no emissor. E nós temos a função poética, que ela é muito parecida com a emotiva. Cuidado quando vocês, para não confundirem. Geralmente eles não colocam no mesmo item, as duas não. Mas a função poética ela é mais ligada a texto literário. A função poética da linguagem tem como foco a forma estética e a construção artística da palavra. Aqui a linguagem é utilizada de maneira criativa, buscando proporcionar prazer estético ao receptor. A poesia é um exemplo claro desta função, assim como algumas formas literárias e publicitárias que valorizam a expressão artística. Quando ele fala aqui de forma estética e construção, é quando eu trabalho bem a linguagem, né, para um texto literário. É uma linguagem okay, conotativa. Se aqui na referencial ela era denotativa, aqui ó, a linguagem aqui ela vai ser conotativa. Trouxe um exemplo aqui, ó. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo de jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. José de Alencar, trecho aqui de Iracema, José de Alencar. Como a linguagem era bem trabalhada, a construção artística de maneira criativa. Vamos aqui para a função fática. Essa função fática ela é a mais simples de você identificar no texto, certo? Ó, a função fática está focada no início e manutenção do canal de comunicação. Seu objetivo é verificar se a mensagem está sendo entendida e se a comunicação está eficiente. Frases curtas e com muitas pontuações são as principais características. Antes de terminar de explicar aqui, gente, eu peço que vocês deixem um like aí e se inscrevam no canal para dar um fortalecimento aqui pra gente, certo? Um exemplo, olá, tudo bem? Estou ótimo, e você? Aqui, ó, está iniciando uma conversa ou está mantendo. Teve diálogos curtos e pontuações, uma frasezinha curta, um diálogo curto e muitas pontuações, eu tenho uma função fática. Uma conversa no WhatsApp, um e-mail, um telefonema, isso aqui são exemplos de gêneros que têm a função fática como um predominante. Vamos lá. Função conativa ou apelativa. Gente, quando falar conativa, não confundir com conotativa, certo? Mas ela pode aparecer com essa definição aqui, ó, conativa ou apelativa. A função conativa ou apelativa atua na influência e persuasão do leitor. Mensagens que buscam convencer, chamar a atenção, chamar a ação ou influenciar o comportamento do interlocutor, chamar a atenção. Estão inseridas nessa função o uso de verbos no imperativo e textos imagéticos são bastante utilizados em discursos políticos, propagandas e textos publicitários. Perdão, vamos lá. Exemplo, se for dirigir, não beba.
Gente, ó, função apelativa, ela quer apenas convencer, chamar a atenção, influenciar o leitor, certo? É persuadir. Verbo no imperativo, ó, se for dirigir, não beba. Lembrando que verbo no imperativo, ele indica ordem, pedido, conselho, certo? E usa muito texto imagético, imagens, ó. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, vacinar e proteger. Procure a unidade básica de saúde mais próxima e leve o cartão de vacinação. Ó. Procure, verbo imperativo, leve, imperativo. E eu tenho aqui o Zé Gotinha para ilustrar a campanha aqui de vacinação, certo? Entendido aqui? Vamos aqui para a próxima. Não se esqueçam de deixar o like aí, hein? Pronto, para finalizar, eu tenho aqui a função metalinguística. Ela aqui, apesar do nome ser um pouco diferente, mas ela não é difícil de você entender. Vamos lá. Por fim, a função metalinguística tem como objetivo esclarecer e definir os códigos utilizados na comunicação. Quando uma palavra é definida dentro de um texto ou quando se explica o significado de uma expressão, estamos diante da função metalinguística. Glossários, dicionários e textos explicativos são exemplos comuns dessa função. Muito comum ser cobrado em prova texto de autores explicando seu modo de criação. Essa construção aqui ficou esquisita, mas vamos lá, vou explicar. A metalinguística está centrada no código, certo? Ela está centrada no código. Se ela está centrada no código, ela vai explicar o próprio código. Vou dar um exemplo aqui. Um filme falando sobre cinema, certo? Ou, como é comum, muito cobrado, principalmente no Enem, é quando um autor ele produz um texto falando um pouco sobre a sua obra. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o poeta Manuel Bandeira. Se ele escreve uma prosa explicando o processo criativo dele, eu vou ter uma função metalinguística, certo? Então, ó, metalinguística, ela está associada. Deixa eu colocar aqui. Ao código. Metalinguística está associada ao código. Apelativa ao receptor, que é a quem eu quero atingir. A fática está associada ao canal. A poética, a mensagem. A emotiva, o foco é o emissor. E a referencial, o foco, é o referente. Muito importante. Aparecer um texto lá, e ele pede a função da linguagem, nas opções ele vai estar referente, código, os elementos da comunicação, aí que você vai fazer a associação, certo? Então, gente, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like aí, que esse assunto é muito importante, até quem vai fazer a prova do Enem, certo? E para concursos também, principalmente aí da Banca Avalia. Muito obrigado e até a próxima.